Você conhece os tipos de cirurgias ofertados no manejo da endometriose? Conhece a relação com a preservação da fertilidade? Sabe os critérios para escolher entre laparotomia e laparoscopia? Bom, pessoal, eu sou o João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e nesse quinto e último vídeo da série sobre endometriose eu vou falar sobre tratamento cirúrgico. Bom, pessoal, e como já é de costume, antes da gente iniciar a discussão, aqui eu apresento um QR Code que vai dar acesso a uma pasta e um drive contendo vários artigos, pesquisas, levantamentos, manuais e guidelines a respeito da endometriose, para que você possa se aprofundar ainda mais nesse tema. E sobre o tratamento cirúrgico, ele além de fornecer diagnóstico histológico da doença, ele também permite a avaliação de cistos pélvicos ou massas, essas com possíveis características de malignidade. Ele também permite redução da dor por eliminação das lesões endometrióticas. A literatura fala que isso pode melhorar a dor em até 86% dos casos. E quais são as possíveis indicações do tratamento cirúrgico? Pacientes com sintomas graves e incapacitantes, pacientes com dor refratária ao tratamento clínico ou com piora da dor, contraindicação ou recusa ao tratamento clínico, necessidade de diagnóstico histológico da endometriose, exclusão de malignidade em massa anexial ou obstrução intestinal ou de trato urinário, especialmente naquelas situações em que ocorrem distorções da anatomia pélvica. Mulheres com doenças mais extensas, ou seja, graus mais avançados de doença, parecem se beneficiar mais do que mulheres com doenças menos avançadas, por exemplo, no estágio 1. Quais são as desvantagens de uma intervenção cirúrgica? É o risco de lesão, especialmente de intestino e bexiga, é a possível redução da reserva ovariana, como por exemplo após a excisão de um cisto ovariano, a formação de aderências cicatriciais no processo pós-operatório, além de riscos padrões de uma intervenção cirúrgica. A cirurgia deve ser evitada em algumas ocasiões, e quais são elas? Paciente que tem uma dor pélvica mal avaliada, dor pélvica persistente após cirurgias repetidas, ou mulheres próximos da menopausa ou com sintomas de climatério, porque nessas situações, como dito nos vídeos anteriores, a menopausa acaba sendo um momento de cura, entre aspas, para a endometriose, uma vez que a doença é estrogênio dependente. Então, nessas situações, pode ser mais interessante antecipar a menopausa do que submeter a paciente a uma intervenção cirúrgica. Em termos de planejamento cirúrgico, nós temos dois tipos de cirurgia. Primeiramente, eu vou falar da cirurgia conservadora. Qual é o princípio dela? Fornecer excisão ou ablação das lesões endometrióticas e aderências, e isso vai estar associado à preservação do útero e do máximo de tecido ovariano possível. É a opção de primeira linha para a grande maioria dos casos. Por quê? Porque ela preserva a fertilidade e a função ovariana. Além disso, é menos mórbida e menos invasiva do que uma cirurgia radical e tem boa eficácia, inclusive a curto prazo. A técnica de ablação ou excisão, as duas têm eficácia semelhante para poder reduzir a dor. As desvantagens da cirurgia conservadora. Bom, está associada a uma maior taxa de recorrência dos sintomas do que a cirurgia definitiva e também tem maior taxa de reoperação também do que a cirurgia definitiva. A recorrência da dor ela pode ocorrer em até 40% dos casos no segmento de 10 anos, segundo a literatura. É também chamada de cirurgia da fertilidade na endometriose e ela vai variar de acordo com o grau da doença. O retorno da fertilidade está associado em até 60% dos casos nas pacientes com doença moderada e em até 35% dos casos nas pacientes com doença grave. A cirurgia ela é a cirurgia de escolha nas mulheres com subinfertilidade relacionada a endometriomas. A gente sabe que os endometriomas eles não respondem bem ao tratamento clínico, especialmente quando tem mais de 4 centímetros. E outra coisa interessante é que a literatura mais anterior recomendava ou sugeria a possibilidade de se fazer uma aspiração do endometrioma. Isso não é mais feito, não é mais recomendado, porque apresenta altas taxas de recorrência. Atualmente, o mais indicado é fazer a exérese do cisto do endometrioma para retirada completa desse tecido ectópico, e mesmo assim ainda pode estar associado com 7% de recorrência. Na cirurgia definitiva, o princípio dela também envolve a excisão ou ablação das lesões endometrióticas e das aderências,
Contudo, nessa situação, inclui-se a histerectomia, que é retirada cirúrgica do útero, com ou sem ovarectomia, que é retirada cirúrgica dos ovários. Quais são as possíveis indicações para uma cirurgia definitiva? Mulheres com sintomas graves e ou debilitantes, mulheres que já contemplaram a gravidez e não desejam gestar mais, mulheres que falharam em outras opções de tratamento, inclusive falharam na cirurgia conservadora, ou a presença de coafecções que podem ser beneficiadas pela intervenção cirúrgica. Por exemplo, mulher com miomatose uterina importante, ou mulher com, além de endometriose, um prolapso uterino também, pode se beneficiar da cirurgia definitiva. A preservação do ovário na cirurgia definitiva, ela acaba sendo possível, especialmente para mulheres jovens, porque isso evita a terapia de reposição hormonal precoce. Mas o risco de recorrência é considerável nessa situação, é 6 vezes maior do que a mulher que passa por ovarectomia. Quais são as desvantagens da cirurgia definitiva? Os riscos cirúrgicos de um procedimento invasivo de grande monta, um processo mutilador, porque retira órgãos da cavidade pélvica, a perda da fertilidade, sintomas de menopausa cirúrgica, além disso, risco à saúde, especialmente maior risco cardiovascular. Sobre a histerectomia, ela é reservada para mulheres com sintomas persistentes e que não desejam gestar. Ela apresenta menor taxa de reoperação comparado à cirurgia conservadora. Em termos de desvantagem, está relacionada à perda da fertilidade e mais complicações cirúrgicas. As histerectomizadas elas podem entrar na menopausa 1 a 4 anos mais precocemente do que mulheres não histerectomizadas. A respeito da ovarectomia, que é retirada cirúrgica dos ovários, ela apresenta benefício para a mulher com doença anexial extensa. Além disso, ela está indicada quando o risco da reoperação ele supera o da menopausa cirúrgica. Ela aumenta a eficácia da cirurgia definitiva, já que a doença da endometriose ela é estrogênio dependente. Tem-se a desencorajar a ovarectomia em mulheres com menos de 40 anos. A menopausa cirúrgica precoce, aquela que ocorre com menos de 44 anos, aumenta uma série de riscos, mortalidade geral, de doença cardiovascular de forma mais importante, além de osteoporose, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas. Na discussão sobre laparotomia versus laparoscopia, a laparoscopia ela é preferida à laparotomia, porque ela está associada a uma melhor visualização cirúrgica pela ampliação das lentes, ela está associada a menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação hospitalar e recuperação mais rápida, além de melhor resultado estético, também é muito importante no desfecho. A laparoscopia ela é realizada para a grande maioria dos casos, independente da gravidade da doença. Agora, a paciente que apresenta aderências extensas ou endometriose invasiva, a laparotomia pode ser a melhor escolha, especialmente para melhor manejar estruturas nobres, como artérias uterinas, ureter, bexiga e intestino. A respeito de procedimentos cirúrgicos, a antibiótico profilaxia, a gente pode relacionar que a laparoscopia é considerado um procedimento limpo, então isso pode dispensar antibiótico profilaxia segundo a literatura, exceto se há possibilidade de ocorrer cirurgia ou manipulação cirúrgica vaginal ou intestinal. Deve-se explorar e identificar todas as lesões endometrióticas na cavidade, iniciando a inspeção pela pelve em busca das lesões, avaliar órgãos reprodutivos e os ligamentos, especialmente o útero sacro e o redondo. Avaliar a superfície peritoneal é importante, avaliando recessos uterinos anteriores, posteriores e paredes laterais. Deve-se avaliar cólon e apêndice, lembrar que até 4% das mulheres vai ter endometriose no apêndice, e isso pode ser necessário uma apendicectomia dentro do tempo intraoperatório. Deve-se também explorar locais extrapélvicos de acordo com a história clínica. Por exemplo, mulheres com sintomas urinários, deve-se dissecar o reto peritônio e avaliar ureteres. Mulheres com sintomas abdominais, avaliar todo o intestino e avaliar também o diafragma. Pode-se utilizar corante, ajudando a identificar as lesões mais sutis. Um dos corantes que a literatura mais recomenda é o azul de metileno, na diluição de 1:200 com soro fisiológico estéril. A mobilidade peritoneal pode ser uma estratégia interessante de identificação de endometriose profunda, porque as lesões profundas elas vão evitar que o peritônio deslize devido às aderências a estruturas adjacentes.
É importante classificar e avaliar a extensão da doença. E esses achados laparoscópicos devem ser fotografados ou filmados. Na pós-cirurgia, no momento pós-operatório, você como cirurgião, como médico, deve documentar em prontuário o tipo, a localização e a extensão da doença. Vai classificar também de acordo com o formulário da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que foi explicado no vídeo sobre diagnóstico dessa série de endometriose. A remoção da lesão pode ser feita por ablação ou por excisão. E a ablação, por conceito, que seria? É a erradicação por vaporização a laser, fulguração, eletrocirurgia ou corte ultrassônico e coagulação da lesão endometriótica. E a excisão é a remoção das lesões com tesoura laparoscópica. Não há diferenças na resolução dos sintomas nas técnicas comparadas. Se você preferir a ablação, recomenda-se fazer a excisão de pelo menos uma das lesões para ser encaminhada para o diagnóstico anatomopatológico, né, e confirmar assim a endometriose. Deve-se ter cuidado com o uso de ablação em lesões profundas, porque o excesso de energia demandada para esse tipo de erradicação de lesão pode lesar tecidos adjacentes em demasia. As lesões próximas às estruturas vitais, nessas situações, por exemplo, vasos nobres, ureter, nervos, etc., recomenda-se a excisão das mesmas. Nem todas as lesões aderidas às estruturas nobres podem ser retiradas na cirurgia. E se permanecer resíduos de tecido endometriótico, vai fazer terapia medicamentosa pós-operatória para controle dos sintomas e da doença. Chama-se ressecção radical, a ressecção cirúrgica que retira todos os implantes visíveis. Em termos de retirada das aderências, também chamado de adesiólise, as aderências estão presentes em até 70% das mulheres, mesmo aquelas que não tenham cirurgias prévias. As lesões vermelhas estão mais relacionadas à produção, ao encontro de aderências. E as aderências, mesmo que você retire no tempo cirúrgico, elas podem retornar, porque elas podem fazer parte do processo natural pós-operatório de cura. Inclusive, elas podem retornar exacerbando a dor ou causando infertilidade a uma mulher que não se queixava de infertilidade previamente. Recomenda-se, então, nesse contexto, a adesiólise seletiva, que é a retirada seletiva das aderências. Seria focada nas aderências que comprometem a fertilidade ou que a localização se correlaciona com a dor da paciente. Uma retirada mais abrangente das aderências é injustificada, porque, além de tudo, vai estar associada a maior risco de lesão iatrogênica de estruturas nobres também, como vasos, nervos e ureter. A transecção nervosa, ela é uma técnica que é aplicada para tratar a dor relacionada à endometriose. Os estudos não mostraram benefício na ablação do nervo útero-sacral, mas atenção, a neurectomia pré-sacral, ela pode beneficiar as mulheres que têm dor em linha média. Ela apresenta bons resultados em dor refratária a todas as terapias, mas é para casos excepcionais. Ela também está associada a maiores efeitos colaterais de constipação e disfunção urinária. A histerectomia, ela pode ser realizada por qualquer técnica cirúrgica já bem documentada. No pós-operatório, em relação às complicações pós-operatórias, 0,1% vai estar relacionada à endometriose e 3,6% vai estar relacionada à técnica operatória. As complicações mais graves estão associadas às lesões de estruturas nobres, como nervos, vasos e ureter. Outras complicações frequentes são infecção de ferida e formação de aderências pós-operatórias. A terapia medicamentosa supressiva pós-operatória, ela é recomendada para a maioria das mulheres, especialmente aquelas que são submetidas à cirurgia conservadora, porque é uma técnica que não elimina todas as lesões. Recomenda-se fazer a terapia de 6 a 24 meses, porque ela ajuda também a reduzir a recidiva de sintomas, o que previne múltiplas cirurgias. As opções associadas às melhores eficácias são o SIL, que é o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, anticoncepcionais orais, que são mais amplamente utilizados, a nafarelina, que é um agonista de GnRH, e os inibidores da aromatase, especialmente naquelas mulheres que sofrem retirada bilateral de ovários e útero, ou seja, ovarectomia bilateral e histerectomia. Bom, pessoal, aqui estão as referências desta aula sobre tratamento cirúrgico, mas lembrando que vocês podem acessar todo o material através desse QR Code que ficou aqui exposto durante toda esta aula. Muito obrigado por ter acompanhado esse tema. A discussão de endometriose é bastante importante porque é frequente, impacta a saúde para a mulher e ela é um dever de conhecimento não só do ginecologista, mas de qualquer profissional a serviço da saúde, especialmente aqueles que trabalham com mulheres, né? Seja na atenção básica ou na atenção especializada. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.